que de alguma forma ele também dialoga com tudo que a gente tem em prospecção para 2023, que são 2 cursos técnicos. Ana não sabe, mas ela é professora de um deles também, está sabendo agora em primeira mão, e vai ser muito nesse formato que a gente está aqui, tá bom? A gente continua com a nossa tradução e interpretação de Libras, aí junto com o Christopher e Suane, que são da Rangel Produções. Talvez nessa entrada e saída de pessoas, depois eu vou pedir para a Yas deixar fixo os 2, tá, Yas? Se possível for. E aí a gente segue, então, com Ana. Ana chega junto, chega para o palco da Escola B, para o palco da Baticu, se apresente e a gente troca essa ideia aqui e começa o babado todo. Oi, gente, boa noite. Não vamos desanimar, não vamos dormir, podem ficar com suas câmeras abertas, sorriam para mim, vou sorrir para vocês. Não foi fácil, porque a tecnologia, antes de ajudar a gente, ela humilha. Então, vamos lá, né? Vou compartilhar aqui minha tela, confirma aí se está aparecendo. Super está aparecendo. Ver se não atrapalha a parte do intérprete. Tentar colocar ele como fixo também, Yas, por favor. Então, vamos lá, gente. Obrigada, Léo, obrigada a todo mundo da Baticu, né, por mais um convite e por mais por ser professora de mais um curso, né, que vai vir aí ano que vem. É sempre bom estar. Foi um match que deu muito certo desde a Casa Baticu, né, aqui em Salvador, e aí a gente continuou aí construindo essa relação de amor. Então, é muito bom participar disso. E é muito bom hoje poder compartilhar esse momento de criatividade, né, e produção de festivais de música. Porque, como eu estava falando hoje mais cedo, é um espaço onde eu tenho convivido enquanto plateia, tenho convivido enquanto bastidores, acompanhando artistas e também produzindo alguns festivais. Ninguém está escutando, não está escutando, ou só o Lucas não está escutando? Vou seguir aqui. E aí, né, que para quem não me conhece, eu me chamo Ana GB, e antes de ser Ana GB, né, eu sou Ana Flávia Gomes Batista, né, que é o meu nome de batismo. Então, GB não é de Gabriela, porque tem gente que me chama de Gabi, e aí fica uma loucura. Eu trouxe aqui 3 fotos, né, que eu acho que não dá para trazer todas as fotos, né, de quem sou eu, de como é que tudo aconteceu, mas vou tentar trazer de forma resumida para vocês. Hoje eu tenho 27 anos, né, e lá em 2016 eu comecei a minha carreira dentro da área do mercado cultural, né, em Salvador. Então, eu me formei em Relações Públicas em 2019 e mesmo durante o processo de graduação, eu sempre estive muito em um universo de prática, né? Então, eu nunca fui a melhor aluna de estar ali sentadinha na cadeira e ouvindo o professor, mas eu fazia isso porque eu sabia que era importante, né, ter a base teórica, mas eu queria muito mais entender a prática, né? Eu sou a pessoa da prática, de colocar a mão na massa. Então, foi nesse momento onde eu entendi que eu era produtora, né? Que eu precisava estar ali na ação, né? Fazendo as coisas acontecerem. E isso sempre vinha até no trabalho da faculdade, onde se alguma pessoa não estivesse fazendo a própria parte, eu metia a mão, fazia, porque o trabalho tinha que sair. Não importava se só eu estava fazendo ou se o grupo inteiro estava fazendo. Se o meu nome estava ali, eu queria que fosse bem feito, né? Então, eu ia lá e fazia. E aí, desde 2016, então, eu já tenho 6 anos, né, no mercado. Eu comecei trabalhando com... Na verdade, a minha primeira experiência com o evento, né, foi na universidade. Então, no meu primeiro semestre, lá em 2016, tinha um projeto de extensão chamado Fusca. E aí tinha uma professora que era coordenadora, o nome dela é Bate Dantas, e ela fazia só a coordenação, mas a gente colocava em prática o evento, né? Então, a gente que buscava fornecedor, a gente fazia orçamento, e no final das contas, a gente entregou um evento de 2 dias no Parque da Cidade, que é um parque que tem aqui em Salvador. E aí, isso, estudei na FACS. Um parque em Salvador, foram 2 dias de evento com música, oficina,
feira de empreendedorismo, tantas coisas assim misturadas dentro de um parque. E aí foi uma correria tão grande, uma adrenalina, né? Quem já fez evento na vida sabe que a gente passa por um momento de adrenalina muito forte. E aí, quando eu terminei o evento assim, eu fiz assim, tá, eu quero continuar nisso, né? E aí, dentro das relações públicas, é um setor que era visto muito como um lugar do corporativo, né? Pessoas se formam em relações públicas para fazer compliance, para fazer PR, né? Que é tudo que é americanizado, né? Que a galera começa a usar esses termos. E eu não queria ser essa pessoa que anda de terninho, né? Assim, a gente pode até botar um terninho para ficar palosa, né? Para ficar estilosa, mas não necessariamente eu queria usar o terninho todos os dias. E aí eu conversei com o Beth e falei, como é que eu faço para continuar nisso, né? E aí ela falou assim, ó, primeiro aval pode dizer que é minha aluna, né? Então, quando a gente tem um batismo dessa forma, né? A gente tem um aval desse, facilita algumas coisas, mas o restante você tem que fazer, você tem que correr atrás, olhe quais são as produtoras que estão aí, que você tem interesse em trabalhar, e bata na porta. E assim eu fiz. Na época, ainda estava no Facebook, né? O Facebook ainda funcionava um pouco também. E aí conversei com algumas produtoras que estavam lá e ofereci o meu trabalho voluntário. Falei, ó, eu tenho uma experiência de um evento desse projeto aqui e eu quero continuar e preciso mostrar, né, meu serviço, preciso criar meu portfólio. E aí, algumas nem responderam, né? E a única pessoa que me respondeu falou que não aceitava o trabalho voluntário. E aí eu fiquei bem assim, putz, se não aceito um trabalho voluntário, como é que eu vou começar, né? E aí deixei para lá, né? Continuei estudando um pouco. Uma semana depois, ela voltou para mim. Falou bem assim, ó, Ana, eu tenho um trabalho de portaria que vai ser R$ 80. Se você quer aceitar? Fiz, claro. Para quem estava oferecendo trabalho voluntário, ganhar R$ 80 na época estava ótimo. E assim foi eu para o meu primeiro trabalho, né, de portaria. Foi no dia 13 de julho de 2016, né, que era Dia Mundial do Rock. E aí eu fiz o primeiro trabalho de portaria, assim que eu estava chegando no mercado ainda, né? Então teve treinamento, tudo bonitinho. E aí eu nunca mais parei, né? E aí foi realmente boca a boca, continuar batendo em portas, fazer a lista mesmo, né? Quais são as empresas dos sonhos, né? Vai lá, bate lá, pergunta para a galera o que é que precisa, né? O que é que você pode fazer. E aí, assim, um dos meus sonhos era fazer parte da produção de algum festival, né? E eu não achava que eu ia ter a oportunidade de fazer isso na Bahia, né? Eu já estava meio que internalizando que eu ia ter que ir para São Paulo, que eu ia ter que ir para o Rio de Janeiro, para poder conseguir algum trampo desse. E aí isso aconteceu para mim aqui na Bahia, com o Afropunk, uma empresa que eu tenho muito afeto, né? Que me abraçou muito, que foi a Vale do Dendê. E aí eu fiz a produção do Festival Afrofuturismo no momento de pandemia, né? Então a gente fez tudo online e conectado com pelo menos 3 países diferentes. Então a gente já tinha questões de fuso horário para ajustar. E no momento da pandemia também foi onde eu comecei a me descobrir enquanto professora, né? Enquanto essa pessoa que pode passar o conhecimento, né? Que tem a capacidade, tem a dinâmica de conversar com outras pessoas e de fazer essa troca. Então, assim, né, surge essa Ana GB hoje, que além de ser produtora de Ian Claude e da banda Tocha, produtora do Festival Afropunk, né, e faz vários freelas por aí, dá aulas, oficinas, consultorias, mentorias para artistas independentes, e tudo isso muito focado no mundo da música mesmo, né, que foi a cachaçinha que eu tomei e que eu gostei. Então, pretendo compartilhar muito com vocês aqui hoje, né? Conseguir responder vocês também. Então, vou tentar ficar aqui de olho no chat para poder responder vocês. Ana, se desculpa, tinha um Vitor que levantou a mão, talvez ele queira anunciar alguma coisa. Vitor, você quer falar rapidinho? Vitor? Oi, Vitor? Então, Ana, vamos seguir. Vamos embora.
Então, eu trouxe 5 tópicos hoje, né, para a gente conversar. E aí eu vou conversando aqui, vocês podem ir colocando no chat, que aí eu leio a pergunta, né, e a gente segue. Então, vamos lá, né? Então, o primeiro tópico é essa criatividade como matéria-prima. Acredito que se vocês já estão aqui, né, desde segunda-feira, então vocês escutaram aí 2 pessoas bem potentes também do mercado. Aí, né? Outra coisa eu digo assim, porque eu me descobri professora. Gente, eu não sabia que eu era professora, nunca tinha capacidade de ensinar. E aí, vem o Leonardo e me coloca uma line-up de aulas com pessoas que são muito potentes para mim, né? E que eu sou fã também. Então, assim, quando você se vê nesse lugar, nesse espaço, você diz assim, poxa, estou fazendo a coisa certa, né? Então, muito obrigada por me fazer acreditar e lembrar todos os dias que sim, é possível, né? E talvez tudo isso também seja uma potência dessa criatividade, né? De como é que eu chego aqui hoje, né? Então, assim, eu digo que a gente tem uma história de que no Brasil, né, a gente já tem uma fábrica, né, de pessoas criativas. Porque a gente cresce da forma mais difícil e a gente aprende a fazer as coisas da forma mais difícil, que é a gente não tem nada e a gente cria com o que a gente não tem, né? Então, foi uma coisa que eu estava conversando, dei uma entrevista hoje para uma pesquisa de mestrado, e aí a Carol me perguntou assim, mas Ana, como é que você, enquanto mulher negra, né, ou produtoras negras que estão ao seu redor, conseguem construir eventos, né? Qual é a dificuldade disso e tal? A gente constrói porque a gente é ousado. Porque a gente tem para a gente ter ideias, a gente tem muitas, a gente tem milhares. Mas como é que a gente consegue um investimento para essa ideia? Né? Então, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo tudo o que a gente tem. Então, sei lá, se eu preciso de um varal e eu não tenho uma corda, eu penduro um pedaço de pau, eu faço qualquer armengue e aí a gente segue o caminho. Então, assim, a partir do momento que a gente tem a criatividade como matéria-prima, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, né? E aí, quando a gente faz esse link da criatividade com os eventos em si, a gente consegue pensar muita coisa. E acho que o feeling para ser um produtor é ser criativo. E aí, Ana, mas aí tem gente que diz, mas eu não sou criativo. Tá, então o que é ser criativo para você? Né? Então, se quiserem me responder agora no chat, pode responder, então, né? O que é ser criativo para você? E se você não se acha uma pessoa criativa, por que você não se acha uma pessoa criativa, sabe? Às vezes é uma ideia que a gente tem, é uma forma. Se você está ali escrevendo uma atividade no caderno, nem sei se as pessoas fazem mais isso, mas se você está escrevendo uma atividade no caderno e você acha que daquela forma ali você não consegue entender direito, e aí você muda a fórmula, como você muda as palavras, ou se você coloca em tópicos, ou se você separa em caixinhas, isso tudo é uma forma de ser criativo e de absorver, né, todo aquele conteúdo que está ali. Então, aqui, ó, ser criativo é deixar as ideias fluir do corpo, né? Então, a pessoa já vem ali, ó, do fundo do meu coração, do mais profundo encanto do interior, já de Emicida, né? Então, ser criativo é colocar para fora aquilo que pode ser impactante, diálogo com as pessoas, espaços e vidas. Então, assim, a gente tem a melhor matéria-prima, né, que a gente poderia ter para seguir em frente, para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, sei lá, quando eu decidi lançar a minha primeira oficina, né? Eu não pensava que eu poderia ser, e aí vem muita questão também de autoestima, somos pessoas pretas, nunca acreditamos que podemos estar nesses espaços, né? Então, a partir disso, eu pensei, tá, de tudo que eu já vivi na vida, né, de profissão, eu sei que não são muitos anos, porque, assim, existem profissionais que trabalham com eventos que já têm 15, 20 anos. A questão é, esses profissionais querem compartilhar o conhecimento deles? Esses profissionais sabem como compartilhar o conhecimento deles? Aí vem a grande questão. Às vezes não, ou às vezes não quer.
né? Então, eu cheguei querendo, tá, eu vou. Vou começar por onde? Pelo básico, porque eram coisas que eu observava que ainda faltava. A gente, às vezes, quer começar e a gente quer começar lá de cima. E a gente esquece da nossa base, de ter a parte teórica, assim, porque a gente acaba aprendendo tudo no dia a dia. Então, quando a gente aprende só na prática, às vezes a teoria faz a falta, né? Porque a gente não se organiza, a gente não se planeja, a gente não para pensar um pouco sobre algumas questões. Ser criativo é um posicionamento no espaço e no ambiente também, né? Que é como é que você se posiciona, né, no ambiente. Então, sei lá, como eu falei, eu não quero ser a pessoa que usa terninho todos os dias, porque eu quero usar de vez em quando, para no dia que eu chegar aqui numa aula muito importante e eu tá com um terno amarelo fluorescente, sabe? Então eu chego de uma forma diferente, né? E tudo que é diferente, de uma certa forma, é criativo. Porque você teve que pensar naquilo, né? Então, sei lá, se eu pego um cabo de vassoura, né? E aí eu tenho ele ali, o cabo de vassoura marrom, e ele é só um cabo de vassoura. Mas só que eu preciso transformar ele num. Eu não vou saber o nome disso, né? Mas sei lá, quando a galera tá num desfile, por exemplo, de 7 de setembro, que tá ali virando um bastão. Eu quero transformar um cabo de vassoura num bastão. Eu vou pegar esse cabo de vassoura e eu vou pegar papéis coloridos, cintilantes, e vou colocar nele, né? Vou embrulhar, pronto, ele virou um cabo. Então, eu reposicionei ele, né? Eu trouxe uma nova visão para ele. Então, ser criativo é justamente esse processo, onde a gente vai olhar para uma coisa e a gente vai conseguir enxergar diversas possibilidades naquela coisa, né? Então, quando a gente fala sobre esse processo de reinvenção, né? De que nada nem sempre vai ser inédito, né? O processo de inovação é justamente você conseguir repensar novas coisas a partir do que já existe, né? Pode ser uma melhoria em algum processo. Alguém levantou a mão? Pode falar. Eu não vi. Acho que não, Ana. Acho que é o clique aqui do chat. Ah, Que tá bombando. Tá bonito. que bom, que bom, que bom. E aí a gente vem, né, aqui, ser criativo é trazer praticidade e resolução dos recursos disponíveis. Criatividade é a habilidade de usar todas as suas vivências e referências para propor algo novo, para transformar. E aí, isso vem muito dessa ideia, né, de como é que a gente pensa hoje, né, eventos e festivais. Foi aquilo que eu estava falando, né, que a gente está aqui hoje justamente para pensar novos ambientes. Então, se a gente está aqui fazendo uma aula online, é uma coisa, né? Se a gente faz uma aula presencial, é uma experiência totalmente diferente. Mas ambas, hoje, a gente precisa pensar na questão de acessibilidade, na questão do local, como é que a gente faz, quem é que a gente escolhe para estar à frente disso, né? Então, assim, até essa escolha, essa curadoria de quem que vai fazer, compartilhar, isso é muito importante, né? Porque a gente precisa que vocês, enquanto alunos, né, que vocês se identifiquem com a gente, né, que se identifiquem com a nossa história e vejam que, poxa, Ana conseguiu chegar mesmo sem acreditar. Então, eu consigo também em algum momento, né? Então, é legal estar aqui e compartilhar esse passo a passo e dizer que é possível, né? E aí a gente chega para o segundo tópico, que é o momento de desenvolver essas ideias práticas, né? E aí, quando eu falo sobre ideias práticas, é você conseguir tirar do papel, né? Tirar do papel, não. Primeiro você tem que tirar da cabeça. Por quê? Porque a gente sonha pra caralho, né? A gente tem aqui várias imaginações, várias coisas passam pela nossa cabeça. E aí eu digo, eu quero produzir um festival totalmente preto, com artistas pretos, com equipe preta. Eu quero fazer um festival itinerante em cada capital do Brasil, enfim. E aí a gente vai sonhando ali tudo que a gente quer fazer. Mas a gente nunca chega e coloca isso no papel. Então fica aqui no nosso imaginário, a gente fica com a cabeça socada de coisas e aí a gente cansa em algum momento, porque a cabecinha cansa quando a gente junta muita coisa. Então,
muitas vezes, o que é que eu faço? Coloca no papel. Então, eu sempre tenho uma listinha de tenho que, né? O que é essa listinha de tenho que? Tudo que passar na minha cabeça, do tipo assim, eu tenho que tirar o lixo da lixeira, ou eu tenho que pintar a unha, ou eu tenho que passar um orçamento. Eu pego essa listinha e eu vou e falo, jogo tudo lá. Tenho que. Depois eu vou separando o que é estudo, o que é trabalho, o que é pessoal, né? E aí depois eu separo de novo o que é prioridade, né? O que é urgente, o que não é. Então, tudo isso, quando sai da cabeça e vai para o papel, aí já tira aí metade do peso do seu juízo. E aí, quando a gente vem para o papel, é o momento que a gente diz assim, tá, o que é que eu vou tirar desse papel? O que é que eu preciso tirar? Então, quando a gente chega, a gente pensando num evento, né, ou num projeto, pense, o que é esse projeto que você queria fazer? Né? O que você queria que tivesse nesse projeto? Sei lá, eu quero que, além de shows, tenha oficinas, além de oficinas, eu quero que tenha batalha de rima, né? E aí você depois vai começar a estruturar tudo isso. E aí eu vou para um momento onde, assim, eu sempre costumo fazer a planilha orçamentária primeiro do que qualquer outra coisa, né? Eu tenho ali a ideia do que é o projeto, do que é o evento, mas eu nunca só faço a descrição, a justificativa, penso nos objetivos, sem fazer o orçamento. Ou simplesmente dizer bem assim, vou procurar um edital ou vou procurar um patrocinador, sem ter a planilha detalhada e sem ter um tempo ali de, sei lá, 10 dias para você descansar sua mente daquele texto, porque o olho da gente vicia no texto. O olho da gente vicia em uma planilha. Então, se a gente não tem um espaço de tempo onde a gente descansa sem olhar para ela, no momento que a gente volta, a gente vai encontrar erro, a gente vai encontrar acerto, a gente vai tirar coisa, vai acrescentar coisas. Então, é muito importante que a gente tenha essa planilha orçamentária. Por quê? Porque na hora que você for bater na porta de alguém, você tem que saber quanto é que você pede, né? E aí, às vezes, a gente simplesmente pede o que a gente acha que vai ser, mas a gente não tem uma noção nenhuma de quanto realmente isso vai custar, né? Então, sei lá, você diz assim, eu acho que um som vai custar 15 mil reais. Mas, assim, a gente está voltando, está saindo de uma pandemia onde todas as partes, todos os equipamentos relacionados à tecnologia, som, áudio, visual, estão todos caros. Então, no mínimo, para você conseguir fazer um evento com som de qualidade, ele vai ser entre 20 mil, ou pode ser entre 20 mil ou 100 mil, depende do rider que você vai querer trabalhar, né? Qual é a banda principal, qual é a maior banda que tem, né? Qual equipamento que vai pedir. Então, a gente precisa, nesse momento, desenvolver essas ideias práticas, né? Entender o que é que a gente quer fazer, de que forma a gente quer fazer, e como é que eu tiro isso, né, da cabeça, jogo para o papel, para aí sim, depois, a gente colocar em prática. Às vezes, a gente só pensou aqui e fez, mas isso a gente faz com coisas práticas, tipo, poxa, eu preciso beber água. A água está aqui na minha frente, eu pego o copo e bebo, né? Mas tem coisas que são bem mais importantes, né? A nossa carreira é importante, os projetos que a gente pensa é importante. Então, da mesma forma que eu falo tudo isso, assim, para um projeto, eu pensei tudo isso também para minha carreira, né? Então, eu peguei um papelzinho, coloquei uma foto. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com a tecnologia, mas eu gosto do papel, eu gosto do desenho, né? Hoje tem até uma técnica que chama de design thinking, que é onde você pega um papel e você vai fazendo, né, conexões com você ou com o projeto, né? E aí eu peguei uma foto minha, coloquei no meio do papel. Então, essa aqui é a Ana GB, né? E aí, o que é que a Ana GB sabe fazer na área de comunicação? O que é que a Ana GB sabe fazer na área de produção? O que é que a Ana GB tem como desejo pessoal, né? Porque isso é importante também. Muitas vezes a gente foca tanto em pensar e planejar o que é a nossa carreira, que a gente esquece do que é pessoal, né? E esquece que a gente tem que fazer um exercício físico, porque se a gente não trabalhar o corpo, a gente não aguenta, né? A gente tem que fazer terapia, a gente tem que estudar também, e ainda mais quando você entra nesse fluxo que eu estou entrando, que é dar aulas, aí a gente começa a estudar mais ainda. Então, a gente nunca vai parar de estudar, a gente sempre tem
algo para aprender, né? E aí, eu chamo essa lista de desejo e despejo, e vou organizando. Eu gosto do papel também, é importante. Quanto mais informações sociais, visuais, sonoras, filosóficas, existenciais a pessoa tem, mais criatividade para criar soluções para demandas. Sim, com certeza, porque cada vivência da gente, a gente vai conseguir circular por diversos ambientes, né? E quando a gente tem essa... E aí, junto com a criatividade, a gente acaba tendo a palavra diversidade. E que nem sempre, quando a gente fala diversidade, hoje a gente... Quando a gente fala de diversidade, muita gente atrela a diversidade de gênero. E não, a gente tem a diversidade de raça, a gente tem a diversidade de culturas, né? Então, eu falo muito na oficina dos primeiros passos para planejar a carreira sobre a diferença entre arte e cultura. Por quê? Porque a gente confunde essas duas palavras. A gente acha que é parecida, que é a mesma coisa, que tá ali no mesmo bolo. Beleza, tá ali no mesmo bolo, mas a cultura vem de tudo aquilo que a gente vive, né? Então, é esse ambiente maior, né? Essa sociedade que a gente vive, quais são os costumes que a gente tem, quais são as tradições que a gente carrega, né? Então, tudo que vem antes da gente, a gente carrega, então já é a nossa cultura, né? Então, quando a gente fala assim que tem o racismo enraizado, né? Que tem o preconceito enraizado, é porque já veio antes da gente. E aí é um trabalho que a gente precisa fazer individual para poder quebrar tudo isso. E aí, quando a gente vem para a arte é nada mais, nada menos a forma que a gente expressa as nossas emoções. E aí a gente expressa a emoção através da arte visual, através da música, através da arquitetura, através do design, através da dança, entre tantas outras, né, manifestações que a gente entende enquanto arte. Então, a gente precisa entender, para a gente entender tudo isso, quando a gente começa a circular por esses espaços, a gente consegue ter uma visão maior. Então, assim, eu já trabalhei com projetos de música instrumental, que foi algo que, assim, eu nunca tinha imaginado na minha vida, que é totalmente fora da curva, né? E eu trabalhei com isso fazendo a parte de planejamento de redes sociais e acompanhamento de oficinas. Então, assim, eu realmente mergulhei no mundo, porque eu precisava produzir conteúdo para aquilo. Da mesma forma que eu já fui social media para uma empresa de desenvolvimento pessoal. E aí eu precisei mergulhar em assuntos relacionados a autoconhecimento. Da mesma forma que eu já fui para o empreendedorismo, da mesma forma que eu já fui para a advocacia. Então, assim, Aí eu digo que enquanto social media, né, comunicóloga, a gente tem essa coisa, né, de circular por vários lugares. Quando a gente vem para a música, o que a gente pode fazer a gente circula por diversos gêneros. Então, assim, por um determinado momento, eu estava muito no pop, no MPB, no rap, e aí, de repente, eu vou para o pagode, pagotrap, mas em algum momento eu trabalhei com uma pessoa que canta funk, ou que está mergulhando em músicas experimentais. Então, assim, hoje tem muito isso, né, de ter essa questão do experimental. E aí, quando você consegue visualizar tudo isso que existe, você diz assim, poxa, realmente, sabe? Quando eu conheci o mundo do trap, gente, é um mundo dos mundos, sabe? Existe uma caralhada de artista lá dentro que você nunca ouviu falar, o cara tá com 3 milhões de ouvintes e tal. E aí você diz assim, caraca, eu tava onde? Né? Então, vem muito disso, de sempre estar pesquisando, de sempre estar estudando, de chegar no Spotify e colocar em playlists aleatórias para conseguir, né, entender e não ficar presa aqui, ó, eu tô no meu mundinho aqui, né, Ian canta rap e pagotrap, e a Tocha toca um pagode eletrônico com pagotrap, e eu vou ficar nesse mundo aqui? Vou conhecer só quem está surgindo aqui? Não posso, né, não posso fazer isso. E aí, eu trouxe um pouco, né, o terceiro tópico, a gente fala sobre o panorama, né, do entretenimento, que o que é isso, né? É pensar nesse momento pós-pandemia, né? Então, como é que está essa indústria hoje, né? Como é que a gente lida com o poder da internet, né? Com a internet editando o que é hit, o que não é hit, né? E aí a gente vem muito nesse processo, aí a gente volta lá para a criatividade como matéria-prima, né?
onde a gente tem os lançamentos, esses lançamentos começam a ser voltados para uma única plataforma, onde em 30 segundos você fica viciado numa música, né? E aí você tem que criar um challenge, e aí seja de dancinhas ou seja de movimentos, onde as pessoas podem repetir isso. Então, como é que a gente... Sim, e aí a gente sempre acaba se encaixando. E a criatividade é justamente sobre não se encaixar, né? Então, como é que a gente sai disso, né? Então, a gente sempre acaba pulando de rede em rede, tentando se encaixar em como é que a gente precisa produzir esses conteúdos, e a gente não sai do óbvio. Então, quando a gente chega numa rede e a gente vê uma pessoa, sei lá, pegando uma música, quando eu vi isso, eu gostei. Por quê? Porque pegaram simplesmente... Ai, eu não acredito que eu vou esquecer a música agora. Mas é uma música de Arrocha. Ah, chora a guitarra, que eu quero... Não, como é? Ai, chora a viola, que eu quero arrochar. Tananana. Gente, essa música, eu tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos. Algo assim. Quando essa música explodiu aqui na Bahia, e isso era um arrochão das antigas, sabe? Então, quando a galera diz assim, não quero saber dessas músicas de agora, não. Vem, pega uma música de antigamente e recria numa coreografia que é de hoje, isso para mim é criatividade, né? Então, a gente vai mudando ali o percurso das coisas e a gente trouxe de volta uma música que talvez o artista nem achava que ia ressurgir mais, sabe? Que ele nem esperava mais nada daquilo. Então, é importante a gente entender tudo isso e, junto com essas questões de redes sociais e panorama de entretenimento, a gente entra no momento do híbrido, né? Que o que é isso? É nada mais, nada menos que a gente fazer um evento presencial e online ao mesmo tempo, né? É possível? É possível. É maluquice? É maluquice. Porque uma coisa a gente está aqui no online e está aqui, eu, Léo, Yasmin, todo mundo aqui focado aqui, né? Qualquer questão que aconteça, a gente está focado aqui, a gente consegue fazer isso com uma equipe reduzida. Quando a gente pega um presencial com um online, aí a gente vai ter que pensar na equipe do online, que é junto já com uma equipe de transmissão, mas essa equipe de transmissão, ela está muito mais conectada ao evento ao vivo do que ao online. Então, é uma equipe que segura 2 equipes, né? E aí tudo precisa estar milimetricamente cronometrado, né? Porque se não tiver, vai dar uma falha. Às vezes na tela vai estar aqui, ó, eu falando uma coisa, mas no áudio está saindo outra coisa, né? Então, por exemplo, na semana retrasada, eu estava na UPix, que era um evento de creators, e aí era nessa pegada, híbrido e era híbrido, né? Ao vivo e online. E em alguns determinados momentos, o som era uma coisa e o telão era outra coisa, né? Para quem estava presencial. Então, assim, o online estava rolando, massa. Mas só que para quem estava presencialmente, incomodava você olhar para o telão e você ver que não estava sincronizado o áudio com o vídeo, né? Então, assim, a gente tem que pensar nesses detalhes, né? Como é que a gente consegue organizar, né? Para que a experiência presencial seja tão boa quanto online, para que uma pessoa decida que ela quer ir para esse evento de forma presencial, né? Porque ainda tem isso hoje. A gente dá 2 opções. A online, ou você não paga, ou você paga um valor a menos, e o presencial vai ser mais caro. Por que o presencial está sendo mais caro hoje, gente? Porque a gente percebeu que a gente gosta do calor humano, a gente quer ver gente, a gente quer ter uma troca de forma presencial, e isso vale ouro, né? Então, a galera começou a cobrar a mais pelos eventos presenciais e coloca o online como uma opção. A pergunta da Tainá. Você acha que o híbrido deve ser considerado sempre na criação de eventos daqui para frente? Não. E aí, eu acho que, na verdade, isso é uma escolha muito pessoal da pessoa que está ali criando, né? Porque, assim, eu, particularmente, nunca assisti muitas lives durante a pandemia, né? Eu não fui a pessoa que foi a fã de live, porque para mim não era a mesma coisa, né? Era como se eu estivesse assistindo um clipe, e aí, clipe por clipe, eu ficava com que já estavam prontos, né? Às vezes a transmissão ruim, às vezes
não era a mesma vibe, porque imagine, você é um artista, você está acostumado a cantar para 500 pessoas, para 500 mil pessoas, e aí, de repente, você se encontra de frente para uma câmera ou 3 câmeras, e você ter que manter a mesma energia que você tinha no show ao vivo, é muito difícil isso, muito difícil. Então, assim, os momentos que eu acompanhei live, por exemplo, eu via que o artista não estava à vontade. E ainda tem isso, né? Acaba meio que perde o encanto, porque você é produtora. Então, hoje, para eu ir para um evento como público, eu sou a pessoa mais chata do mundo para alguém estar do lado. Porque eu vou olhar a qualidade do som, eu vou olhar a estrutura, eu vou olhar como é que está sendo a recepção das pessoas. E aí, se eu estou nos bastidores, eu olho tudo isso e ainda olho como é que está o tratamento com os artistas, como é que está o cronograma, se o cronograma atrasou, se não atrasou. Às vezes, quando eu nem estou na produção do evento, eu sei os horários dos eventos, porque tem um amigo que é produtor que manda. Então, assim, é muito, muito sufocante, né? Então, assim, se eu pudesse escolher, eu não faria produção para continuar curtindo minhas festinhas. E aí, foi o que aconteceu no Mada, né? Nesse final de semana. Foi a primeira foto que eu trouxe. Foi meu aniversário no domingo. E eu falei, vou me dar de presente um festival, porque meu sonho era rodar festivais, mas não necessariamente trabalhando. E aí eu já fui muitos esse ano, mas trabalhando. E aí eu falei, eu vou para o Mada sem trabalhar, vou me desconectar, não vou falar de nada do evento, vou só tomar meus bons drinks e curtir meu aniversário. E aí eu fui. Assim que eu cheguei, eu já tinha reclamações para fazer, mas eu segurei, ó, respirei fundo. Aí tava com um amigo, aí ele fez assim, ai, amiga, tá vendo quanto a gente tem que andar para chegar no céu onde tava? Eu fiz assim, amigo, eu me prometi que eu não ia falar disso. Então, por favor, não comente as coisas comigo. Mas era muito automático, né? Então, sei lá, aconteceu de querer ir no banheiro. O banheiro era voltando para onde você entrou na festa. Então, assim, tinha que andar horrores e tal. E cada vez que eu ia curtindo, né, eu consegui me desconectar em alguns momentos. Mas é muito automático que fica ali, ó, a anteninha. Então, teve show que atrasou, e aí eu já olhava no relógio. Aí eu olhava na grade que eles divulgaram, aí eu dizia, tem 20 minutos atrasado. E aí teve um momento onde Letrux teve que tocar depois de Emicida. E aí o colega falou bem assim, ó, gente, por que o Letrux não entrou ainda? Eu fiz assim, porque Emicida vai viajar porque tem show dia 25. Ou seja, eu já sabia de coisas que não era para eu saber. Né? Não era para eu saber, não era para eu estar dessa forma, era para eu estar curtindo meu aniversário. Maravilhosa, atenta aos sinais. Surto, gente, surto. E aí teve um momento em que um palco desligou as luzes e aí os artistas ficaram cantando no escuro. E aí eu já sabia que o gerador tinha pifado. E aí eu fiz assim, gente, eu não quero mais, não quero isso, né? Então foi totalmente um caos. E aí depois, um dos produtores do evento é meu amigo, produtor não, né? Ele era curador, então ele não estava trabalhando no dia em si na produção. E aí ele fez assim, nossa, eu queria matar a produção. Aí eu fiz assim, você quer mesmo que eu dê o feedback? Porque eu tenho uma lista aqui de coisas. Né? Que ele falou que estava fazendo um relatório para entregar para a empresa, e eu falei assim, se quiser eu vou e te ajudo a fazer esse relatório, né? Do que é que deu certo, do que é que não deu certo. Então, assim, o presencial é sempre mais gostoso, né? Eu sou muito fã do presencial, né? Então, para as pessoas que se identificam comigo, é isso, gente. Ninguém tá ficando maluca, tá tudo certo. A gente não, isso não tem cura, né? Não tem cura, eu sinto muito. Não há tratamento para isso. E a gente vai continuar assim. E aí, quando chega essa questão de híbrido mesmo, assim, para mim, ou é online ou é offline, né? Tipo, hoje tem muitos festivais que estão fazendo transmissões. Quando a transmissão é de qualidade mesmo, e você consegue entender, para quem realmente não tem condições de viajar para São Paulo,
para o Rio de Janeiro, para outro estado, para poder ver um show, e é um show que você quer muito ver, tudo bem. Mas, assim, eu acho que não deve ser, tipo, a premissa básica, sabe? Ah, quero pensar no evento. O que é que tem que ter? Tem que ter um palco bom, um som bom, um gerador bom, para que você dê assistência para o artista que está ali entregar o melhor dele, para o público conseguir ver o melhor daquele artista, né? E aí, depois, se sobrar dinheiro, aí você pensa na transmissão. Por quê? Porque fazer uma transmissão ao vivo, uma transmissão de um evento ao vivo para o online é muito custoso. Além de equipe, você tem que pensar numa UM, né, que é a unidade móvel, que ela tem toda uma estrutura de antena de transmissão disso daquilo. Numa época que eu precisei ver uma, era entre 15 e 20 mil. Então, assim, já é um tapa logo na sua cara para você dizer assim, desiste da transmissão. Desiste, acaba, encerra. Então, assim, quando você for pensar, por isso que eu falo, faço logo o orçamento, a planilha orçamentária, porque quando eu começar a ver a planilha saindo, estourando os 100 mil, 200 mil, 300 mil, eu já entro logo em desespero e digo, não tenho dinheiro, bora voltar, bora repensar, né? Então, eu sou uma pessoa medrosa para eventos, já fiz alguns eventos na minha vida, né? De forma solo, né? E já tomei na minha cara e já tive prejuízo e não quero mais isso, não é legal, né? Não quero meu nome no SPC, então não dá para mim, prefiro ser contratada, pensar junto ali com o contratante nas melhores formas de pensar tudo isso. Então é isso, assim, momento híbrido aconteceu, né? Está acontecendo, provável, é tendência, né? Tem uma página que se chama OCLB, né? Que eles falam muito sobre experiências em eventos, sobre as tendências em eventos, e o momento híbrido está como uma dessas tendências, mesmo a gente ainda tendo essa um pouco de dificuldade, né? De entender como é que esse processo. E aí tem outra questão que eu nem coloquei nesses tópicos, porque para mim é surreal e eu ainda não consegui captar, que é a NFT, que é o mundo dos mundos, onde você paga por coisas que você não pega, que para mim não existe, entendeu? Então, assim, eu me sinto, sim, aquele velho que guarda o dinheiro embaixo do colchão, porque está perto de mim, eu sei que o banco não vai me roubar, né? E aí eu fico tentando entender, né, como é que é isso, porque é isso, tem eventos que já estão colocando algumas experiências lá, tem artistas que estão colocando suas experiências lá, e aí, como é que a gente fica, né? Então, foi o que eu falei sobre as redes sociais, a gente está a todo momento tendo que estudar coisas novas, sempre está aparecendo coisas novas, e a gente se sente perdido em algum momento, porque a gente não sabe para onde é que vai, não sabe como é que faz. O que é isso? A criptomoeda eu não consigo entender até hoje, e já tem mais de 5 anos aí rodando essa coisa, né? E não adianta, pessoas já tentaram parar e dizer assim, Ana, funciona assim, assim, assim. Já assisti palestras e palestras, e não consegue, sabe quando não entra na cabeça? Não entra, não sei como é que funciona, então, assim, pode perguntar qualquer coisa, mas se tocar nesse assunto, eu saio correndo, porque eu não sei fazer que nem o povo, não sei, não quero saber, ter raiva de quem sabe, né? Então, vamos seguir a vida. E aí, eu separei um último tópico para vocês, que provavelmente é neles que a gente vai ficar por um tempinho aí, né, que a gente vai abrir para conversa. Eu tô no tempo, gente? Não sei se eu tô no tempo. Tô, né? A gente dá uma atrasada aí, então tá tudo certo. Então, a gente vem para os festivais de música, né? De pensar, da concepção ao pós-evento, e aí junta tudo isso aí que eu já falei lá em cima, né? Que é de entender, né? Como é que a gente usa a nossa criatividade para isso, né? De como é que a gente vai desenvolver essas ideias, de como é que a gente tem esse panorama de como é que está acontecendo, né? E aí, quando a gente chega no momento híbrido, quando a gente está no momento de a gente falar muito sobre economia criativa, né? Sobre a economia da cultura,
que são termos que já são utilizados desde lá de 1980, né? A gente está chegando num momento onde a gente tem quase 3% do PIB totalmente voltado para a cultura, né? Então, nós somos potências, a gente bate hoje e briga com o PIB da engenharia civil, que é uma das maiores do país. Então, assim, por que ainda não está chegando para todo mundo, né? Ou pelo menos para grande parte, né? Como é que está sendo distribuído tudo isso? Como é que esses editais estão se preparando? Como é que as pessoas que produzem eventos estão se organizando para correr atrás de patrocínio, né? Então, quando a gente vê eventos sendo cancelados, festivais sendo cancelados por falta de patrocínio, o que é que tem por trás disso tudo, né? É só culpa das marcas? Ou será que os produtores também têm culpa no cartório, né? Porque, assim, é muito fácil a gente chegar e ficar marcando as marcas em posts de cancelamento de qualquer tipo de projeto, né? Mas, assim, marcas trabalham com ano fiscal, né? E aí é o momento onde você precisa... O que é o ano fiscal? Agora, 2022, provavelmente parte das marcas já fecharam quase tudo de 2023. Então, elas pensam sempre um ano à frente. Por que que a gente cria um evento hoje e quer fazer já em outubro, né? Por que que a gente é tão precoce dessa forma, né? Então, é a mesma coisa que eu brigo com o artista. A artista gravou uma música hoje, quer lançar no dia 10, não faz planejamento, quer ter sucesso, quer que vire hit. Então, assim, não acontece isso, não pode ser assim. Então, acho que vem muito disso, né? E aí eu falo sobre planejamento, né? Então, aí vamos lá, para o exemplo que eu tenho hoje, né? Que é o que eu faço parte. A gente tem o Afropunk, a gente está produzindo o Afropunk 2022 desde dezembro de 2021. Então, a gente entregou o evento em novembro de 2021. Em dezembro, a gente já tinha definido, vai ser 26 e 27 de novembro de 2022, né? Não vai ser nesse lugar que a gente está hoje, né? Então, no ano passado foi no centro de convenções, a gente já sabia que não seria lá ainda. No início do ano, a gente conseguiu definir o espaço, então a gente está mudando para o parque de exposições, a gente triplica o tamanho do evento, com isso a gente precisa de quê? De mais mão de obra. Então, a gente já começa a pensar quem vão ser as cabeças desse evento. A gente abriu as vendas de ingresso do Afropunk no dia 1º de junho. Então, assim, faltando quase 5 meses aí para o festival acontecer. Poxa, mas para que tudo isso e tal? Ah, o Rock in Rio acabou e já abriu pré-venda para o ano que vem. Lollapalooza acaba e já abre pré-venda no escuro para o ano que vem. Por que que a gente tem que ficar que nem festa? Uma coisa é a gente ir para uma festa, uma boate que abre a venda na semana, né? Outra coisa é quando você quer alcançar um público de mais de 10 mil pessoas e você precisa pensar em campanha de mídia, em campanha de redes sociais, em campanhas offline, porque quando a gente fala de um festival de grande porte, e aí quando a gente fala sobre o Afropunk, a gente precisa entender que é um festival que é mundial e que traz uma line-up que é totalmente diferente do que os soteropolitanos estão acostumados. Então, o soteropolitano está acostumado com festas de arrocha, pagode, axé, né? São festas lá com sertanejo. Essas festas lotam muito rápido. Mas quando a gente traz uma festa totalmente preta, né, com a line-up que eles não estão acostumados, então a gente precisa mostrar, Daleks Dumper tá vindo, é atração internacional, é da Colômbia. A pessoa vai dizer, ah, tá, ok. Mas quando a gente passa com um carro de som numa rua do Curuzu, por exemplo, tocando Daleks Dumper, e aí depois a gente diz, vai estar na Afropunk, tá, já é outra coisa, porque você foi impactado pela música, então você já está ali dançando, você nem sabe quem é que é, mas você está dançando, e aí depois você recebe a informação de que essa banda vai estar em Salvador, né, vai estar num festival preto. Então, isso tudo é importante a gente pensar. E a gente não pensa da noite para o dia, como a Jacqueline falou. A galera acha que é da noite para o dia. Então, assim, uma coisa que eu falo sempre é, eu queria que todo mundo no mundo tivesse a oportunidade de produzir um evento uma vez na vida. Não precisa ser um super evento. Pode ser um evento pequeno,
numa casa de evento que já tenha toda a estrutura de som pronta. Entrego aqui a casa para você e aí você faz, tá? E aí a pessoa não vai saber para onde é que vai, como é que vai funcionar a portaria, se vai ter pulseira, se não vai ter, se vai ser, qual a forma de pagamento, Pix, dinheiro, cartão, quando é o Pix, por que não já imprimir um QR Code para deixar ali, para facilitar a venda. Quando você chega, você precisa de um técnico de som, porque você não entende direito o que é isso, né? Então, tem vários detalhes por trás de toda uma produção que as pessoas não entendem. Qual o tamanho dessa equipe, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, no ano passado, a gente teve uma equipe entre 100, 150 ou 200, entre 100 e 200 pessoas para o Afropunk, que foi 3.000 pessoas presencial e teve transmissão online, né? Esse ano que a gente vai ter 10.000 pessoas e vai ter transmissão online, como é que vai ser isso, né? Para vocês terem ideia, a gente está aqui ainda costurando a equipe, porque uma coisa a gente já sabe, beleza, qual é a basezinha que a gente tem, mas assim, quando entra equipe de segurança, equipe de limpeza, equipe de portaria, equipe de bilheteria, equipe de palco, carregador, a galera de fornecedor de som, de luz, de LED, a gente vai ter feira de empreendedorismo, então entra aí fornecedor de barraca, entre os empreendedores, entra a galera de alimentação, com food truck, com não sei o que lá. É tanta coisa para a gente pensar que, assim, aí nisso eu te digo, o que a gente usa a criatividade nisso? Que a gente vai ter que... o surto vem, é isso, o surto só vem, e você tá ali no meio daquele surto. E aí vários problemas vão acontecer. E aí é o momento onde a sua criatividade tem que estar aqui, ó, acesa. Porque você não tem tempo para ficar reclamando, né? E aí vem uma das características mais fortes hoje para mim, né, da minha pessoa eu sou uma pessoa muito direta, e isso pode parecer, às vezes, como grosseria, mas a gente precisa pensar rápido, né? E aí eu aprendi esse pensar rápido e eu trouxe até para a minha vida pessoal, porque isso me ajuda pra caralho a não sofrer tanto com algumas coisas. Eu tenho um problema, e aí eu monto um organograma na minha cabeça. Eu tenho um problema. Esse problema depende de mim para resolver? Não. Quem é que pode resolver tal pessoa? Já falei com tal pessoa? Já. Pronto, deixa lá, ela resolve. Agora, se o problema está aqui e depende de mim para resolver, sim. Qual a forma mais prática que eu tenho de resolver ele? Eu tenho essa opção. Dessas opções aqui, qual é a consequência? Qual é a consequência menos pior para eu resolver? Pronto, eu vou lá e resolvo. Então, assim, é muito... Eu fiz isso tudo aqui, numa demonstração, acho que de uns 2, 3 minutos, mas quando a gente precisa pensar rápido na hora, é questões de segundo, né? Então, sei lá, tipo, um dia eu estava numa festa no Bombá, que é um espaço que tem aqui em Salvador, e aí estavam tentando colocar o LED da artista em cima de uma caixa de som, mas só que não tinha lugar para apoiar. Eu estava curtindo, gente, eu estava curtindo. Mas só que eu vi o negócio despencar. E aí foi um impulso, sabe? Eu só fui e peguei. E aí eu peguei e automaticamente eu já sabia onde é que podia amarrar, onde é que podia pendurar. E aí a produtora que estava no evento fez assim, o impulso de produtora, né, amiga? Eu fiz, desculpa, não queria fazer isso, mas fiz. Então, assim, a gente acaba pensando muito rápido, a gente acaba sendo muito prático, a gente acaba sendo muito direto. E isso não é grosseria, né? Já é o ritmo que a gente vive, que a gente faz as coisas, o impulso que a gente tem de resolução mesmo. Então, eu brinco com os meus amigos, e eu já deixei de ter amigos também por isso, né? Tipo assim, a pessoa tá aqui do meu lado reclamando. E aí eu falo, tá, mas já fez isso, isso, isso. Aí uma vez me responderam, mas eu não quero solução, eu só quero reclamar. Eu fiz, então não vai reclamar comigo, não. Que aqui não, minha querida, aqui não, porque eu não gosto de reclamação, ainda mais quando eu sei que tem solução, e a pessoa só está ali, eu só estou aqui a fim de reclamar, não quero gastar meu tempo com isso, né? Então, são várias coisas, várias situações que a gente passa na vida, né? E aí, automaticamente, tudo que
a gente tem no âmbito profissional, acaba vindo para o âmbito pessoal, então a gente mistura tudo muito isso, né? Então acaba aquela ideia de que antigamente tinha, de tipo assim, seu problema deixa em casa. Não, gente, o problema é da gente, a gente vai levar para onde tiver que ir, né? E a gente não é obrigada a estar dando risada todos os dias, né? A gente precisa entender também, enquanto pessoas sensíveis, né? Que pode chorar, pode ter problema, pode só querer ficar aqui, ó, passar o dia com fone no ouvido, né? E que a gente consiga encontrar pessoas, parceiros de trabalho, que consigam entender isso também, né, da gente. E é nesse momento que a gente consegue criar equipes mais sólidas, né, mais confiantes, mais unidas, porque a gente trabalha com tudo isso. Né? Acho que devia ter um sexto ponto ali, né, dentro dessa lista, que é no momento em que a gente junta tudo isso, a gente continua sendo uma pessoa que se relaciona com outras pessoas. Né? Então, a relação, ela também está como um pilar disso tudo. A pergunta do Antônio: como ter autoconfiança nessas horas que precisamos decidir urgentemente, sustentar nossa sugestão? Ai, eu demorei tanto, demorei tanto. Primeiro que vem o que eu já falei antes, né? A gente, enquanto pessoa preta, a gente demora de ter autoconfiança, né? Pessoal, quanto mais quando se fala em profissional. A gente fica aí, e se, né? Então, assim, eu acredito que no momento que a gente tem autoconfiança, eu estudei e eu estudo muito, né? E eu observo muito. Então, por exemplo, eu tenho um curso na área de elaboração de projetos, eu tenho um curso na área de redes sociais, sou formada em RP, mas tenho nisso. Eu tenho gestão cultural, eu não sou formada em produção cultural, né? Mas eu tenho uns cursos por fora, junto com relações públicas, né, que tem a matéria de eventos. Então, como eu não ia fazer outra graduação, né, eu peguei e comecei a fazer vários cursos por fora para que me desse um suporte, né, sobre tudo isso. Então, assim, eu leio sobre arquitetura de eventos, eu leio sobre a parte técnica. Então, eu encontrei um amigo que é técnico e falei assim: me explica como é que lê um rider, né? O que são essas coisas? Então, ele parou e me explicou. Eu fiz curso de hold, e aí eu sei o que é uma extensão de bateria, eu sei o que é isso, o que é aquilo. Então, assim, eu observo tudo muito, né? E aí o estudo, ele vem não só da teoria, foi o que eu falei, eu não sou a pessoa da teoria. Então, eu posso parar, ler um texto aqui, mas eu já vou querer entender como é que é isso na prática. Então, a partir do momento em que eu sei o que eu estou falando, porque eu estou vivendo aquilo, eu estou observando aquilo, eu sustento, né? E, obviamente, que isso vem com o nível de confiança que a outra pessoa também tem com você, né? Então, acho que a troca vem muito disso, porque, realmente, se você está num ambiente que as pessoas não confiam muito em você, ou que está um clima estranho, é muito mais difícil de você conseguir sustentar a sugestão. E ainda mais quando tem muita sugestão. Né? Então, por exemplo, quando você trabalha em grupo, que tem ali umas 10 cabeças, e aí você dá a sua opinião. Pronto, você deu sua opinião. Às vezes, a gente tem que se calar mesmo e deixar. E tem que fazer aquele papel de dizer assim: eu avisei. É horrível isso. Isso é chato pra caralho. Eu não gosto de fazer isso. Mas é isso. Se você fala o que está acontecendo e você sustenta a sua opinião, e mesmo assim você não é ouvido, você vai recuar e vai. Se a decisão não depende de você, mas você vai deixar a pessoa decidir. Se a pessoa decidir e der merda, a pessoa vai voltar para você colocar sua sugestão em prática. Então, assim, às vezes você vai ganhando a autoconfiança também nesses erros, né, dos outros, porque você vê, ó, deu merda, então volta. Daí é como a Jaqueline falou, é controle emocional. Então, vem tudo que eu falei, assim, por exemplo, pesquisar sobre autoconhecimento em algum momento da vida que eu trabalhei como social media, me ajudou demais. Então, assim, eu fiz mentoria de poder pessoal, né, de gestão pessoal, para eu me entender enquanto pessoa, ainda mais no momento de pandemia.
Eu não sabia o que é que eu ia fazer, eu não sabia se eu ia continuar sendo produtora, se eu largava tudo e voltava só para comunicação, né? Então, eu precisei desse momento de parar, ouvir outra pessoa me dizer coisas que eu já sabia. E na maioria das vezes é isso, né? Já está aqui dentro da gente, a gente já tem a nossa intuição, né? Mas a gente não acredita na nossa intuição. Então, em que momento a gente tem que começar, né, a se enxergar mais, a se cuidar também, né? Porque às vezes é isso, a gente não se cuida e a gente quer cuidar do mundo, né? Então, acho que a gente precisa tomar esse cuidado. O Leonardo falou aqui, sendo sincero, eu começo o evento e festival só querendo acabar e entregar, porque é muita energia, preocupação, questão para lidar na hora que aparece, tem que ter muita inteligência nessas horas e controle emocional. Total, total. E aí, quando a pessoa diz para mim assim que eu, Ana, você é muito séria quando você está em evento e tal. Gente, eu estou trabalhando. Em evento é o lugar onde pode acontecer uma crise em qualquer setor, a qualquer momento. Então, você precisa estar atento. Você precisa estar ali, ó, conectado com o que está acontecendo. Então, sei lá, tipo, no ano passado, eu estava muito na parte de portaria, né? E a gente fez o festival ano passado no meio da pandemia, né? Era novembro, a gente ainda tinha ali, né? A gente tinha a regra ainda de precisar usar a máscara, e a gente tinha já as 2 doses, e a gente precisava obrigatoriamente cumprir e cobrar essas 2 doses. Eu tinha a vigilância sanitária do meu lado, pronta para barrar o evento. O sonho delas era barrar o evento. E aí, eu tive, sei lá, uns 10 minutos de discussão com um cara de 2 metros. Eu tenho 1,60, para quem não sabe, então imaginem a cena, eu olhando para cima. E aí, ele não tinha as 2 doses da vacina, e ele queria entrar no evento. E eu falei a ele que ele não ia entrar no evento, né? Ele tentou brigar com as pessoas que estavam ali atendendo, o pessoal foi e me chamou, e aí eu vim. E aí ele, porque aqui, ó, mas olha a ideia da pessoa que não tem formação na vida. Eu tomei a vacina, tá na validade. Eu fiz, que bom que você tomou a vacina na validade, né? Imagine se o líquido tá fora da validade, como é que você não ia estar? Mas assim, tá vendo isso daqui do lado, ó? Segunda dose tal dia. Você deveria ter voltado lá para tomar a segunda dose. Mas eu quero entrar. Você não vai entrar. Porque não vai entrar. E aí é o momento onde eu começo, aí a postura muda, aí eu já me arrumo, boto a cara de antipática, né? E aí eu vou dizer, não posso fazer nada por você. Mas e o meu ingresso e o meu dinheiro? Eu fiz assim, a gente cancela o ingresso agora e a gente devolve o seu dinheiro. Não tem problema. Mas eu não quero cancelar, não. Eu quero entrar no evento. Meu querido, você não vai entrar no evento. E aí, quando eu percebi que, assim, ele estava irredutível, eu chamei a segurança, que aí já não cabia mais. Eu já tinha realmente 10 minutos tentando conversar com ele e explicar o que era a vacina para ele e por que ele tinha que ter a segunda dose para poder entrar. E a vigilância sanitária estava realmente do meu lado, só esperando o primeiro vacilo para dizer assim, fecha o evento. E aí, quando eu saí, né, eu fiquei uns 10 minutos quase assim, sozinha, para tentar espairecer a cabeça. E quando eu voltei, a primeira frase que veio da pessoa que estava trabalhando na vigilância sanitária, e ela fez assim, você tem uma paciência, né? E aí eu fiz assim, tem que ter, né? Porque imagina, aí se eu começo a gritar com ele, se eu trato ele mal, né? Hoje em dia, a gente tem celular, a câmera é uma arma, né? E aí é dizer, olha, o Afropunk fez isso comigo. Ninguém ia falar o meu nome, ninguém ia gravar o meu crachá. As pessoas iam falar o nome do festival. Então, ainda mais quando você está representando um evento, você tem que tomar cuidado. É muito foda quando tem uma mina na produção, porque os outros não respeitam. Se o homem fala, abaixa a cabeça. Mas uma mina, geral, se morde. Fora que já tinha avisado previamente que eram. Exatamente. Então, a gente não adianta, você faz um post hoje, por exemplo, de um curso. Você bota lá que o curso é dia 28, às 20 horas, e o link é esse daqui.
ainda vai ter gente perguntando no comentário que dia é. Então, assim, é muito complicado. A gente precisa pensar também nessa forma de comunicação, como é que a gente vai comunicar, né? E aí, quando a gente fala sobre essa questão de mulheres liderando processos, é justamente sobre isso. Então, nem sempre vocês vão me encontrar. Teve uma vez que uma pessoa disse assim, Ana, não falei com você porque você tá com uma cara séria. Eu disse assim, gente, eu não ando assim, não. Não ando pela rua assim, não fico em evento assim. Estou ali trabalhando, estou prestando atenção nas coisas, às vezes estou pensando em alguma coisa, estou concentrada. Quer falar comigo? Pode falar comigo. Mas não necessariamente eu vou conseguir ficar ali parada, conversando, resenhando, né? Ainda mais quando você pensa num festival que ou é o dia inteiro ou são 2 dias de evento. É o que o Leonardo falou lá. Quando você começa o evento, você só vai ficar tranquilo na hora que o evento acabar. Porque você sabe que a qualquer momento pode acontecer qualquer merda e você tem que estar ali atento para qualquer coisa. Então, assim, quando a gente fala, sei lá, tipo, porra, eu gosto de beber, mas só que eu não bebo quando eu estou trabalhando. Por quê? Porque se qualquer coisa acontecer, eu preciso estar ali a postos. Então, sei lá, se eu precisar pegar um carro e sair com o carro, eu posso sair com o carro, porque eu não estou bebendo, né? Então, é até isso, assim, tipo, eu não dirijo, não costumo dirigir, mas eu tenho uma carteira de habilitação, que é na hora da emergência, meu amor. A gente volta e lembra o que a gente aprendeu lá na autoescola. Então, assim, é muito importante, né, a gente tomar cuidado com tudo isso e pensar tudo isso. Eu acho que agora eu vou encerrar, né, essa parte de pró, de conteúdos, né? E aí a gente pode ir trocando aqui, tirando dúvidas, expressando emoções. Ô, Ana, assim, eu fico sempre surpreso, sempre, não surpreso por ser surpreendido, assim, mas surpreso, né, pela a grandiosidade e a generosidade sempre que você tem em compartilhar seus conhecimentos. Eu sou muito grato de tê-la como professora e te incentivar cada dia a ser professora, moleque, tu é braba. E que legal ter você com a gente aqui na Escola B, né? Então, assim, aí os comentários, amei muito, bora produzir. Mas acho que a gente poderia, talvez, né, convidar algumas pessoas aqui a conversar com a gente, já que a gente está numa oportunidade de diálogo, né? O que você acha? Acho tudo, tô aqui para isso. E aí, gente? Quem quer botar a voz? Que algumas carinhas já estão no sol, agora a gente quer a voz no sol. Opa! Gosta sim. Eita, Izzy. Ó, olha, já temos 2 inscrições. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Nossa, muito obrigada, Ana. Foi muito massa mesmo. Queria mais um conselho, assim, eu estou num processo também de me experimentar com produção cultural, eu sou formada em arquitetura, e em 2018 a gente desenvolveu um festival aqui em Porto Alegre chamado Festival Porongos, que traz uma reflexão sobre as comemorações aqui do Rio Grande do Sul, acerca da Guerra Civil e sobre lanceiros negros, né, que foram pessoas que foram colocadas para combater na guerra e não tem essa visibilidade dessas pessoas pretas aqui no Sul. E aí a primeira edição foi em 2018, bem como tu falou, assim, numa casa de eventos, né, entendendo a dinâmica de como é que é se fazer eventos num lugar fechado. Depois a gente foi para um lugar aberto, num centro de cultura aqui do Rio Grande do Sul, que é a Casa de Cultura, do Mário Quintana. E ano passado a gente conseguiu edital da Natura Musical para fazer uma aceleradora, foi bem massa. E aí agora a gente está meio que estagnado, assim, né? Então, pensando, né, possibilidades e também de conseguir patrocínios, né? Então, olhando editais e tal. Mas eu queria mais uma dica, assim, para a gente conseguir se manter perseverando e desenvolvendo atividades aqui no Rio Grande do Sul, que é bem complicado, ainda mais para pessoas pretas. Posso nem dizer que eu não sei o que é, porque eu não sei o que é. Acho que nem consigo imaginar, né, na verdade. Porque eu não sei como realmente é a realidade daí. Mas, assim,
é sempre um sinal, eu sempre trago como sinais, né? Essas pequenas conquistas, pequenas não, né? Porque passar no edital na Natura é uma grande conquista, né? Então, assim, quando você passa no edital desse, isso já é um sinal para que você continue, né? Então, quando você faz seu relatório final ali, né? Entendendo quantas pessoas você conseguiu alcançar, né? Quantas pessoas você teve um impacto direto na vida, quantos empregos você gerou, né? Quantas conexões você conseguiu criar. Então, tudo isso acaba contando, né? Contando para a gente. Então, foi uma... Voltando, né, para a entrevista que eu dei hoje, né, para uma menina que está escrevendo mestrado. Ontem eu dormi querendo abandonar a produção. Só queriam CLT para me abraçar, para ficar quietinha de segunda a sexta. E aí, hoje, eu acordei querendo dominar o mundo, entendeu? Então, eu, tipo, sabe aquele dia que o dia de 24 horas você transforma ele em 48, né? E você faz tudo que estava ali pendente, que você estava procrastinando, né? Então, a gente vive em contradição, né? Eu digo isso. Quando a gente decide trabalhar com cultura, trabalhar com arte, trabalhar com a criatividade em si, né? Porque quando a gente fala sobre criatividade, a gente está naquele momento onde a gente pensa que o nosso cérebro tem que estar ali trabalhando o tempo todo e a gente tem que estar full time, e a gente se esquece que tem momentos que a melhor ideia da gente vai vir num banho tranquilo, né? Vai vir num momento que a gente está ali, passa 3 dias de folga, de férias, né? Então, a gente também pode viver numa calmaria, a gente também pode aprender a se planejar, né? Como é que eu não sofro todos os meses tendo que pensar como é que eu vou pagar meu aluguel no mês que vem, né? Tenho que arrumar trabalhos para pagar meu aluguel no mês que vem. Então, isso são coisas que vão meio que quebrando a gente, né? Então, eu acho que a ideia é justamente você pensar, pense nesses pequenos detalhes que eu falei, né? De quais são as pessoas, quem são, a quantidade de pessoas que você consegue, o que é que você precisa fazer para conseguir esses outros patrocinadores, né? Você precisa criar um slide em formato de pitch, que em 4 minutos você vai conseguir explicar o que é esse projeto, né? E o que é que esse projeto entrega. E quando a gente fala sobre entrega do projeto, a gente precisa de uma entrega social, de ambiental, de educacional. Mas e para a empresa, né? O que é que retorna para ela? Além de ter a marca dela no card, né? Então, a gente tem que parar também, né, com isso, de entender. A gente tem que entender o que é essa empresa, o que é interessante para ela. Então, sei lá, se eu pego uma rede de shopping, eu vou pensar em fazer alguma ação relacionada à sustentabilidade para eles. E aí, essa ação vai se transformar em quê? Vai se transformar em reputação, né? E a imagem e reputação. Então, já é um retorno que você consegue entregar ali para ele. É um retorno que é quantitativo, né? Você vai poder conseguir contar aquilo, né? Quantas pessoas aproximadamente foram impactadas por aquele projeto, por aquela ação, mas também vem o quantitativo, que é o abstrato, que a gente muitas vezes esquece também de que isso é importante. Hoje a gente vive em sociedade e aí a gente pode dizer aqui, ó, que agora tem 54 pessoas dentro dessa sala. Mas quantas pessoas serão impactadas também depois, né? Quando essa aula gravada for para o YouTube. Então, assim, ou quantas pessoas vão ser impactadas porque você ou qualquer outra pessoa daqui pode sair daqui e dizer bem assim, olha, vi uma aula da Ana, gostei e tal. E aí depois essa pessoa vai voltar para a Baticu, para acompanhar a Baticu, porque vai ter novos cursos, né? Então, é sempre um ciclo, né? E o que a gente precisa mostrar para as empresas, a gente precisa mostrar para o público, é justamente isso. É que acontece, né? É um ciclo, e cada vez que um ciclo termina, o outro vai começando, e a gente faz parte dessa engrenagem. Então, é importante, 10 horas da noite, de uma quarta-feira, eu tenho 54 pessoas, 53 pessoas aqui comigo, eu sou privilegiada pra caramba, velho. Porque em momento nenhum eu imaginei isso. E aí, como ela fala, tipo assim, você está entregando aqui com generosidade e tal,
Sim, porque é empolgante poder passar e poder saber que qualquer um de vocês pode passar a qualquer momento também, o que vocês sabem. Thaís, você é arquiteta, você pode pensar arquitetura para eventos. O que a gente mais precisa hoje, e a gente tem um déficit do caralho, é pensar acessibilidade para eventos. É uma das maiores discussões do mundo hoje em dia. É uma das maiores gafes da maioria dos eventos hoje em dia. Então, assim, você consegue se introduzir. Aí, sei lá, se tiver alguma outra pessoa aqui que é contador, que é administrador, enfim, vocês conseguem trabalhar dentro de eventos ou dentro de projetos de alguma forma. A gente só precisa parar, olhar para o nosso papelzinho, né, para a nossa foto, e aí entender o que é que eu consigo fazer, o que é que eu consigo entregar, né? Ou será que com as pesquisas que eu já fiz na universidade, eu consigo montar uma oficina de arquitetura para eventos, seja um evento de pequeno porte, médio porte, grande porte, né? Eu assisto uma aula dessa, se você vender. Então, então, eu espero que eu tenha respondido você, né? Espero que... Dizem que conselho bom, se o conselho fosse bom, se vendia, né? Não se dava, mas espero que tenha sido bom para você. Muito bom. Ana, só pontuando assim, obrigado, Thaís, pela machada, muito bom ter o Sul aqui também com a gente. É só para dizer assim que uma das aulas, inclusive, que a gente tem no curso técnico, que nós vamos lançar em 23, é todo um ciclo sobre acessibilidade e produção cultural, porque a gente compreende a demanda urgente de aprofundarmos nas dinâmicas de acessibilidade, né? Eu me lembro que quando eu comecei na Escola B, que vou completar 2 anos aqui, da minha treta com os meninos, que tinha que ter minimamente Libras nas aulas. Não tem como hoje mais fazer qualquer diálogo que seja externo aos públicos, minimamente, que eu queria botar Libras, audiodescrição, eu queria colocar tudo, né? Ele falou assim, você vai quebrar bate-curva. Assim, vamos quebrar mesmo, porque a gente também tem que responsabilizar as marcas que tanto nos solicitam, pegar a grana também nesses editais que estão aí circulando, ou seja, é isso bem que a Ana falou mesmo, né? Bater na porta. Bom, a gente tinha uma filinha, e aí eu não sei o que aconteceu com essa fila, mas eu me lembro que o Aleph estava na fila e Antônio também. Então, assim, pode ser, Antônio, o Aleph, não sei se a Aleph ainda quer colocar na roda a questão dele. É que a pergunta que eu ia fazer, ela meio que já respondeu na fala anterior. Maravilha. Então, vamos lá. E tal. Super. Antônio. Posso ir? Oi, gente, boa noite, Ana, boa noite, Léo, turma. Por questões burocráticas, meu nome tá Antônio, mas eu sou Antônia. Tá tudo bem também, só para explicar, eu falo do Rio, mais precisamente de Nova Iguaçu. A minha dúvida, Ana, baseado no que você falou sobre o artista da Colômbia, de botar o carro na rua tocando som e envolver os moradores da onde vai ter aquele evento, né, de uma outra forma fora do online. Como é que a gente pode estudar essa cena do que a galera está necessitando? Porque, assim, falando de Nova Iguaçu especificamente aqui no Rio, é um lugar onde muita cultura não se chega. Ela se expande ali no centro do Rio, mas ela não vem para cá, ela não nos acessa. Então, eu sinto uma dificuldade de como tornar interessante, tornar que a pessoa queira estar ali, que seja agradável, porque às vezes pode sair como chato ou como cafona, e eu tenho um pouco de dificuldade nesse sentido. Antônia, a sua pergunta é tão perfeita que dá vontade de largar tudo e simplesmente ir embora, porque, assim, você me lembrou, assim, aí é uma parada bem, bem particular mesmo. Eu sou da região metropolitana de Salvador, né? Sou da cidade de Camaçari, que é uma cidade conhecida como uma cidade industrial, né? Então, assim, aí imagina para uma jovem que quer viver de cultura, morar na cidade que é conhecida como uma cidade industrial, mas que também tem uma potência cultural muito forte, né? Então, por exemplo, Xenia França saiu de Camaçari, a Afrocidade saiu de Camaçari, né? Ana GB saiu de Camaçari. Então, assim, a gente tem essa questão de sair da cidade onde a gente está para poder chegar aqui em Salvador e conseguir acessar outros espaços, acessar outros locais. E aí, quando a gente tenta voltar para introduzir coisas lá na cidade, a gente não consegue, né?
tem algumas ações acontecendo hoje, né, com trocas de governo, a gente conseguiu ver algumas coisas acontecendo, mas, por exemplo, por que que eu, enquanto uma produtora que estou crescendo, né, tenho que assumir que estou crescendo, o meu nome está circulando, né, e aí por que que eu não consigo chegar em Camaçari e colocar uma oficina dessa através da Secretaria de Cultura, gente, né? Então, assim, por que que não rola, né, essa comunicação? Por que que não acontece esse match, né? Então, é sempre uma questão muito pessoal até, mas, assim, o que eu acho que você pode pensar, né? Como é que... E aí tudo depende, né? O do projeto que você tem em mente, né, do evento que você tem em mente, com o que essa comunidade quer, né? Então, entender, sei lá, não sei, aí toca mais o quê? Toca funk, samba, como é que é? Aqui a galera vai mais pro pagode, pro um funk, assim. É mais uma Pagode. coisa animadona. Pronto. Aí é isso. Aí, se você pensa num projeto que é totalmente o oposto disso, obviamente, ou a galera não vai querer, ou vai estranhar, ou vai dizer a maluca, né? Mas aí vem justamente a questão, assim, de tentar fazer pequenas ações, né? E buscar quem são essas pessoas que eu conseguiria trazer. Se em algum momento você chega numa praça e tem 10 cabeças ali fazendo alguma ação que é totalmente diferente, mais de 10 cabeças vão parar e vão olhar assim, ó. E aí essas outras 10 cabeças, elas podem dizer assim, "Ih, rapaz, um grupo de maluco", né? Mas só que aí ele vai chegar e ele vai comentar com outra pessoa. Ah, tinha um grupo de maluco lá na praça fazendo isso, aquela, isso, lá. E aí, na outra semana, se você faz outra ação, de 10 vai para 15, né? E aí, de 15 vai para 20, enfim. Então, assim, acho que um dos processos é continuidade, né? Então, assim, realmente, pode ser que no início esteja você mais 3 pessoas, mais 4 pessoas, mas se realmente é algo importante para você, e se você conseguir, aí eu realmente não conheço o bairro, então eu não consigo falar muita coisa, mas se você tiver um espaço cultural dentro do bairro, uma associação, um barzinho que te dê um apoio, né? Você já consegue fazer alguma coisa. Então, sei lá, o bairro São João liberou um sábado para você fazer uma discotecagem com as músicas que você quiser, né? Que vai além do som e do pagode. Então, você vai começar ali, vai divulgar nas redes sociais, e aí, no caso, não sei se... Ana, seu microfone fechou. Agora não quer abrir o microfone. Vai. A doida, passou o dedo aqui e foi. E agora, não sei. Eu Não, parei, tá rolando. Tô te ouvindo daqui, tô te ouvindo. mas eu parei em que parte? Que eu não sei que parte que ficou muda. Não, é quando você falava do não sei, né? Qual é o público, qual é a relação com o público. Sobre qual é o a relação bar do com seu a João, música, sobre que, o bar que do seu dá esse João. espaço pra Tá, gente poder sim. E iniciar o aí, tipo momento. assim, o que é que você pode fazer? Porque, assim, carro de som, não sei aí, mas aqui o carro de som, ele é bem em conta 1 hora de carro de som, né? E aí você pode pedir para o carro de som passar ali no sábado de manhã, informando que no finalzinho da tarde vai rolar um esquenta no bar do seu João, ou você pode pegar, fazer impressões em papel de ofício e colar como lambe em postes e em paredes, né? Então, são formas de você se comunicar ali com a comunidade. E aí, se você consegue essa continuidade, é muito fácil de você começar a se conectar. E aí vai ser no boca a boca, né? Quando a gente trabalha em bairro, a gente trabalha muito no boca a boca, a gente trabalha muito naquela comunicação da comunidade, entender como é que a comunidade tem uma rádio, né? Essa rádio pode apoiar, né? Então, teve uma época que eu estava bem ativista ambiental, né? E aí, eu morava em Camaçari, mas eu morava em Arembepe, que é a região do litoral, então era praia. E eu era apaixonada pela praia, eu sou apaixonada por praia, e me indignava chegar na praia e ver a praia suja. E aí veio a Ana e fez assim, não, vou botar um projeto na rua. E aí eu coloquei o projeto na rua e comecei a fazer mutirões de 15 em 15 dias, e aí isso já era fixo mesmo, de 15 em 15 dias a gente fazia mutirão na praia, e aí no primeiro mutirão eu tinha eu e minha família,
né? No segundo mutirão, eu já tinha mais 2 pessoas. No terceiro mutirão, eu já tinha mais 5 pessoas. Então, foi muito nesse processo, porque apesar de eu estar nas redes sociais, com Instagram, com Facebook, gritando, fazendo evento no Facebook, fazer evento no Facebook, para a galera confirmar, às vezes confirmava 30, 60 pessoas, mas para ir realmente não iam. Então, foi essa continuidade que me deu forças para continuar e foi onde as pessoas começaram realmente a chegar, né? Então, acho que não tem outra palavra, a não ser continuidade, né? A paciência de tentar pensar e formular, né? Como é que eu consigo alcançar esses públicos? E por mais que vá contra o que a galera está acostumado, às vezes a galera só se acostuma com aquilo que tem ali, né? E aí não experimenta um novo. Então, assim, tem que parar com essa ideia de que você tem que sair daí do seu bairro para ir para o centro para conseguir assistir um filme, né? Sei lá, bora piratear os filmes, botar uma projeção no meio da praça, né? Então, como é que a gente pensa isso? Como é que a gente faz essas coisas? Então, acho que pensar nesses espaços de associação, de rádio, quem são as pessoas, aí vem uma coisa melhor ainda, né? Quem é a pessoa referência do bairro, né? A gente sempre tem aquela pessoa que é a Miss do bairro, né? Que é o representante do bairro. Nem sempre é o presidente da associação. Às vezes é o carinha que fica ali jogando dominó na praça, né? Então, essa pessoa pode ser um ponto de comunicação forte também e de repassar isso. Obrigada, Ana. Nada. Muito bom, Antônia. E assim, também pensar, né? Eu acho que também tem um ponto, né, Ana? Eu só queria, não, acho que somar, né? É a ideia também de qual as redes desses territórios, além dos lugares centrais onde as coisas acontecem, né? Porque eu fico pensando, né? O que a gente também aí, como uma pessoa também que mora na cidade do Rio de Janeiro, quais são outros territórios da Baixada que essa ligação ela pode ser ativada até para circular algo que é da Baixada. Por exemplo, eu vejo um projeto da galera jovem de Realengo, que vem totalmente preocupada com as questões ambientais, e aí estão utilizando da cultura para discutir a questão da poluição, né, da rua, e ao mesmo tempo também de um afluente super importante, que faz parte do abastecimento da água do Rio de Janeiro, que está sendo super poluído, e a galera tem feito intervenções, e aí tem utilizado de uma rede de pessoas da Baixada do Rio de Janeiro. Ou seja, eu acho que pensar o território em rede também é outro ponto muito importante, né, para, de alguma forma, a gente dinamizar esse processo como um todo, né? E bora para frente. Ô, dona Ana, eu fiz um convite aqui incomensurável às nossas pessoas maravilhosas aqui nessa noite, de estendermos até 10h15. Como são 22 e quase 10, eu acho que a gente pode abrir aqui para uma última pergunta, e aí dessa última pergunta talvez a gente traçar as nossas considerações de continuidade, para a gente ir caminhando para os finalmente. O que você acha, o que vocês acham? Vocês que mandam. Quem quer chegar com uma perguntinha aí, com uma intervenção? Quem vem? Oi, Lara. Bem-vinda. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo bem. Não vou ligar a câmera porque a gata está desprovida de beleza hoje, mas eu queria só. Não acredito. Não acredito. Hoje foi um dia difícil, mas tudo bem, sobrevivemos. Já que ninguém está com nenhuma pergunta, eu queria só fazer um comentário mesmo ainda nesse assunto que a Antônia levantou. Eu moro em São José dos Campos, que é interior de São Paulo, apesar de ser bem próximo da capital, ainda assim é uma cidade muito elitizada e as coisas elas acontecem bem no centro da cidade de uma forma muito inacessível para a periferia e pessoas pretas. E essa fala que você trouxe, Ana, dessa questão da continuidade, me abriu muito a cabeça, porque eu estava muito nessa brisa, assim, de eu preciso sair daqui, eu preciso ir para São Paulo, eu preciso ir para o Rio para fazer as coisas acontecerem, até para fazer essas movimentações culturais e também para poder curtir os meus rolês, assim, porque aqui realmente não acontece. E quando acontecem essas movimentações, falando de um lugar bem individual mesmo, assim, eu tenho um pouco de bloqueio, porque é sempre a mesma galera, com mesma música, enfim. Então eu queria só agradecer, porque essa fala me abriu muita cabeça para conseguir pensar de outras formas, assim, e entender que para a gente conseguir ter continuidade, a gente tem que começar de algum lugar,
e que muitas vezes esse lugar não vai ser igual, sei lá, o rolê referência que a gente tem de São Paulo, que é super legal e diverso, porque a gente precisa trazer essas pessoas para cá também de alguma forma, né? Fazer com que essa comunicação chegue em outras áreas da cidade, que é uma dificuldade que a gente tem aqui em São José especificamente, que é uma cidade bem desenvolvida, mas fica tudo muito no centro, e a parte mais rural e periférica não tem muito acesso, assim. Então, queria agradecer por essa fala, porque me abriu muita cabeça, e eu, com certeza, hoje eu estou disposta a dominar o mundo também, então, vamos nessa. Venci, venci, venci. Eu sei que venci. Obrigada a você, né, por esse comentário. E alguém tem que ser pioneira, né? Alguém tem que fazer, né? Alguém tem que ser a primeira a fazer alguma coisa. Então, assim, talvez se... eu ainda penso muito em fazer algum tipo de projeto, né, na minha cidade. Assim, não sei que não serei mais a pioneira, né, lá, mas eu quero voltar lá para entregar tudo que eu conheci no mundo, né? Então, assim, se vocês têm aí a oportunidade de começar na cidade de vocês, de começar no bairro de vocês, fazendo algum tipo de ação, eu aconselho que faça, porque nem sempre é isso, sabe? Eu pensei por um bom tempo que eu precisava sair de Salvador para conseguir ser reconhecida, né? E aí eu teria que ir para São Paulo, que eu teria que ir para o Rio de Janeiro. E aí eu fui fazendo as coisas aos poucos mesmo aqui, criando os contatos. Assim, a pandemia, apesar dos pesares, me ajudou muito, porque hoje a gente tem conexão no mundo, né, com o mundo. Então, assim, façam conexões online, né, vão para o LinkedIn, vai para o próprio Instagram, pesquisa quem são essas pessoas, né, como é que essas pessoas podem te ajudar. Às vezes a pessoa não consegue estar aí presencialmente, mas é uma troca de conversa, assim, que já ajuda, né, que já ilumina de alguma forma. Então, eu que agradeço também, né, por estar aqui, né, e por ter esse momento de troca com vocês, porque é sempre revigorante, né, sair daqui entendendo que a gente precisa falar, né, e contar nossas histórias, nossas experiências, para que outras pessoas também se inspirem e possam seguir também, né, mudando o mundo, dominando o mundo. Nossa, que belezura, né, gente? Diante de todos os percalços malditos do YouTube hoje, que deu um chabu. O StreamYard nos sinalizou que o YouTube está fora do... Parece que ficou fora do ar no Brasil. Até os grandes caem. Até os grandes caem. Mas tentaram tombar a gente, mas a gente não tombou. Mamacita mandou avisar. E aí, com isso, estamos nós aqui nesse outro formato, nessa outra dinâmica, que foi uma grande delícia, né? Só para assim, a gente vai fazer alguns avisos finais, né? Mas para dizer assim, qual foi leve, o qual foi gostoso, o qual é sempre muito bom, Ana, te ouvir. Eu digo, vou dizer sempre, eu aprendo muito com você, quero seguir aprendendo. E quero de alguma forma, enquanto eu estiver aqui nessa Escola B, ter sempre você como nossa professora. Muito obrigado pelo aquilo que você contribui para a nossa formação humana e principalmente pela nossa formação em nossas dimensões profissionais também. Então, assim, muito, muito obrigado. Eu queria ver se você tem alguma questão, enquanto considerações de continuidade, que a gente não faz considerações finais, para a gente trocar uma ideia aqui. Vou fazer uns avisos aqui e a gente conclui nosso dia de hoje. Eu quero você mais 10 anos na Escola B, que aí eu continuo mais 10 anos sendo professora. Gente, é tão delicioso, assim, produzir é gostoso, é cansativo, né? Tenho viajado com banda, tenho produzido eventos, mas, assim, quando eu paro e estou aqui, né, conversando, trocando, é outra energia, é outro rolê, né? Então, é muito importante estar aqui e continuar aqui, né? E sempre conseguir alcançar Brasil, né? O melhor é isso, é que a gente consegue quebrar todas essas barreiras físicas que a gente tem, e aí conseguir entender que eu estou ali plantando sementinhas, né? No mundo que a gente está vivendo hoje, né? Da forma que a gente está vivendo. Acho que são essas ações que fazem a diferença, né? E que no dia 2 a gente tem motivos para comemorar, né? E que a gente volte com muito mais força em 2023, com oficinas todo mês,
né? Então é isso, gente. Ó, o Peterson faz o Ellen. E é isso. Obrigadão, gente. É sobre. Mas, Ana, antes de tudo, tu e mesmo, nos minutos finais dos finalmente, a gente sempre termina com uma questão da professora ou do professor que vai para o nosso Google Classroom, do qual você está muito convidada, porque tem sido um fórum de discussão assim maravilhoso, né? Vocês têm curtido, né, gente, participar do fórum, né? Tem sido massa ler vocês. Então, lança para a gente aí uma pergunta de tudo que você trouxe hoje, para a gente seguir conversando, e ao mesmo tempo com a cabeça fritando sobre aquilo que é produzir criativamente festivais no campo da música. Ah, aí você me pegou. Né? Aí, vamos lá, gente. Vamos pensar. Então, vamos lá, né, gente? Me contem, né, o que é que para vocês, o que é que uma pessoa precisa enquanto matéria-prima, eu digo mais intelectual do que física, né, para produzir festivais de música, né? Então, a gente vai, porque a gente já sabe muita coisa, né? Que a gente precisa de física, a gente precisa de som, de luz e tal, mas e de forma intelectual, né? Aquela parte ali que está em conjunto com a criatividade, né? O que é que a gente precisa pensar, né? Para que a gente consiga produzir um bom evento de música, né? E quais são as questões que a gente precisa pensar, né? E aí, eu já falei algumas questões aqui hoje, né? Que a gente precisa pensar, então não vou dar a resposta, mas acho que se deu para entender a pergunta? Não deu para entender? Por aqui deu. A gente coloca lá no nosso chat e é importante que todo mundo participe, viu, gente? Fechou. Eu vou lá Nossa, depois, viu? Ó, Ana, vai lá, hein? Vocês façam bonito, hein, gente? Por favor, hein? Olha, gente, a gente nunca teve uma sala assim, possivelmente para poder ver todo mundo, e até para a gente se desculpar no dia de amanhã com as pessoas que não puderam acompanhar, eu queria propor de fazer uma foto para a gente publicar amanhã nas nossas redes, com todo mundo que esteve aqui, essa sala bonita, para de alguma forma a gente compartilhar no dia de amanhã. Então, quem puder abrir a câmera, a gente agradece. Quem não puder também fica à vontade, vai ser um mini avatar, porque a gente é belo, bonito e não recatado e nem nada do lar, tá bom? Eu tenho certeza que é todo mundo bonito. Todas gatas. Todas Vamos lá. E Ais, também abre essa câmera. Vamos embora. Não! Peraí. Venha ser bela no mundo das deusas. Ai, não estava preparada para isso. Deixa eu mostrar minha câmera. Então, prepara. 1, 2, 3 e já. Vou fazer aqui. E aí, você faz um print, escolhe. Vamos lá, que eu vou tirar a frente. Pronto, família. Nossa, gente, quanta gente bonita. Olha, muito boa noite. Tudo muito bom, muito descanso. Espero que tudo dê certo no dia de amanhã. E se não der certo, a gente também resolve da mesma forma. E a gente vai se falando, porque aqui a gente é bate-bate, a gente movimenta o corpo e a gente movimenta a vida. E o corre midiático também, viu, minha gente? E com fé em Deus, o YouTube vai ter voltado. Vai sim, vai sim. Agora abriu o microfone, virou para a sala e a gente para de gravar e a gente vai seguir para a felicidade, viu, minha gente? Muito bom ter vocês aqui. Foi chique. Acho que eu nunca apareci tanto tempo. Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Boa noite, bom descanso. Esperamos vocês lá amanhã, viu? Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Muito bom. Não sei sotaques do Brasil. Tudo. Aninha, tu fica aí um pouquinho? Tchau, gente. Beijos. Obrigada pela aula, Ana. Maravilhosa. Nada, obrigada. Sue super, obrigado mais uma vez. Ana, eu tenho uma pergunta rapidinho. Sobre a sua mentoria que você comentou, a gente encontra nas suas redes, né? Pesquisando lá. Chega lá, chega lá. Beleza. Eu, Ana GB. Beleza, tamo junto. Tchau, gente. Amei a aula. Beijos. Tchau, gente. Até amanhã. A Geoproduções sempre bombando aqui. E tem gente querendo entrar até agora, tá, gente? É porque tá vendo o link agora. Pode ser isso. Ah, Você pode parar a gravação, amor? é. A barraqueira.